Olá, sejam bem-vindos ao canal De Olho e Mente Aberta. Boa leitura. Trecho do livro Pense como uma Artista. Os artistas são corajosos. A coragem é uma qualidade que tendemos a associar com o conflito. Nos oramos os soldados por serem corajosos e tratamos as estrelas do esporte como heróis quando enfrentam um adversário superior e vencem. Davi é uma lenda por ter vencido Golias. É em circunstâncias extremas que essas pessoas corajosas mostram seu vigor. Elas vão aquele tanto mais longe, correm riscos que a maioria de nós não iria correr e se expõem a perigos que outros iriam evitar. Suponho que a forma suprema desse tipo de coragem seja o heroísmo daqueles que arriscam suas próprias vidas para salvar outras pessoas. Mas há outro tipo de coragem. É preciso ter coragem para criar o seu mundo em qualquer uma das artes. Georgia Okf. Há uma forma de coragem que se baseia no mesmo princípio, vulnerabilidade pessoal, mas não expõe ao protagonista a um perigo físico imediato. É a coragem psicológica necessária para se colocar, por vontade própria, diante de um público potencialmente hostil e expressar seus sentimentos e ideias. Sobre esse tipo de bravura, a lendária designer de moda Coco Chanel declarou: o ato mais corajoso ainda é pensar por si mesmo. Em voz alta. É isso que os artistas fazem, mesmo que fiquem expostos. Eles estão, de certa forma, despidos perante o mundo, dizendo: olhem para mim. E fazem isso quando não estão inteiramente certos de que o que produziram é bom. A criatividade, como disse Henri Matisse, demanda coragem. Ninguém quer fazer papel de tolo em público, correr o risco de sofrer humilhação na frente de amigos, familiares ou estranhos. Somos programados para não nos colocar em tal posição. Nascemos com uma inclinação para a insegurança, sobretudo quando se trata de criatividade. A dúvida está lá para nos deter naqueles momentos em que nos sentimos confiantes, ou tolos, o suficiente para colocar os frutos de nossa criatividade na linha de fogo da crítica. É nesse momento que a nossa modéstia intervém e nos impede de nos expor à vergonha. É preciso ter coragem psicológica para se colocar diante do público e expressar seus sentimentos e ideias. No momento, sentimos isso como um alívio. Chegamos até a nos sentir muito bem. A humildade, afinal de contas, é uma qualidade honrosa. Mas nem sempre no que toca à criatividade, quando a humildade pode ser nada mais que um grande armário atrás do qual se esconder. Por mais intimidadora e natural que possa parecer, a ousadia é necessária para liberar ideias ao mundo, mesmo sob o risco de parecer alienado e arrogante. Quer dizer, quem estou pensando que sou? Algum tipo de gênio? Certamente há pessoas muito mais talentosas do que eu por aí que merecem atenção. O ato mais corajoso ainda é pensar por si mesmo. Em voz alta. Coco Chanel. E é assim que funciona. A humildade aplica o freio de mão à nossa criatividade. Na verdade, nos acovardamos. Gostaríamos de compartilhar nossas ideias e originalidade com o mundo, mas não nos atrevemos. Esse é o tipo de comportamento a que Aristóteles poderia estar se referindo quando disse: você nunca vai fazer nada neste mundo sem coragem. O fato é que, para criar, é preciso um ato de fé. Não apenas em si mesmo, mas também em seus colegas. Você tem que confiar que o mundo vai julgá-lo de forma justa. Sim, você vai receber críticas. E, sim, vai doer. Às vezes muito. Você pode muito bem ouvir um coro de desaprovação. Mas esse sentimento de rejeição provavelmente não será maior do que o que qualquer outra pessoa tenha sofrido. Considere um rito de passagem. Todos nós conhecemos as histórias sobre como os Beatles foram recusados e como inúmeras editoras rejeitaram J.K. Rowling. Isso os deteve? Não. Isso aumentou sua determinação? É claro. Como alentou Virgílio, seja abençoada a sua coragem, menino. Esse é o caminho para as estrelas.
foi certamente o caminho para um artista italiano de 32 anos chamado Michelangelo Buonarroti. Ele pode muito bem ter tido as palavras de coragem de Virgílio soando nos ouvidos enquanto se equilibrava em algum andaime de madeira no meio de Roma, a mesma cidade onde o poeta ancião dissera suas sábias palavras mais de um milênio antes. Era 1508, e o brilhante e tempestuoso Michelangelo não estava feliz. Seu patrono onipotente, o Papa Júlio I, tinha cancelado recentemente uma lucrativa encomenda para que ele esculpisse o túmulo papal. O artista ficou furioso, deixou Roma e voltou para casa em Florença. Um misto de intimidação e lisonja por parte do Papa Júlio o fizeram voltar, apenas para descobrir que uma atmosfera rancorosa tinha se instalado dentro da corte papal. Michelangelo suspeitavam, com razão, que Donato Bramante, arquiteto favorito do Papa, estava tentando demiti-lo em favor de um jovem que despontara recentemente e vinha tendo uma ascensão meteórica, conhecido por todos como Rafael. Seja abençoada a sua coragem, menino. Esse é o caminho para as estrelas. Virgílio. Michelangelo esperava que, com seu retorno, recuperasse a encomenda para o túmulo, um trabalho dos sonhos para ele. Mesmo para um escultor tão habilidoso e rápido como ele era, a tarefa teria levado ao menos 20 anos para ser concluída. E isso, para um homem com seus 30 anos no início do século XVI, era equivalente ao emprego para o resto da vida. Mas não era para ser. O Papa tinha outra tarefa em mente para ele, o que levou ao extremo a paranoia de Michelangelo em relação ao conluio entre Bramante e Rafael. O tio de Júlio I, Sisto IV, tinha construído uma esplêndida nova capela quando havia sido Papa algumas décadas antes. Era um belo edifício, devidamente nomeado em homenagem ao pontífice nepotista. Mas na época em que Júlio subiu ao poder, a Capela Sistina já tinha começado a deteriorar-se de tal forma que se faziam necessários grandes reparos em sua estrutura. Uma área particularmente afetada era o amplo teto abobadado, suspenso a 20 metros do chão. O Papa tinha muitos defeitos, mas a falta de gosto não era um deles. Júlio era um esteta e fervoroso paladino das artes, e assim determinou que esse edifício tão importante e sagrado merecia ter um teto pintado à altura. Deu instruções para que recebesse afrescos com 12 grandes figuras dos apóstolos, dizendo que Michelangelo era o homem para a tarefa. Mas quando o despótico Júlio deu a notícia ao impetuoso florentino, que não era conhecido pela falta de confiança em si mesmo, este reagiu de modo inesperado e indesejado. Michelangelo olhou nos olhos do único homem em Roma a quem nada deveria ser recusado e disse não. Ele não pintaria o teto da Capela Sistina, nem a nave, nem suas paredes. Ele era um escultor, não um pintor. E não era definitivamente um pintor de afrescos, especialidade que escolhera não seguir depois de ter praticado a técnica de forma rudimentar durante seu aprendizado. O Papa suspeitou que Michelangelo estivesse sendo insolente porque havia cancelado a encomenda do túmulo. E provavelmente esse era um dos motivos. Mas a principal razão pela qual Michelangelo reagiu de modo tão furioso foi porque de fato não se achava capaz de fazer o trabalho. Ele não se considerava um pintor. E mais, suspeitava que Bramante e Rafael tinham persuadido o Papa a lhe dar uma responsabilidade além de suas habilidades justamente para vê-lo falhar. Assumir a Capela Sistina significaria arriscar tudo por uma encomenda que ele não queria nem se sentia qualificado para realizar. Parece difícil de acreditar, considerando o que sabemos agora, mas Michelangelo estava em uma posição semelhante à de todos nós quando assumimos uma nova tarefa criativa. Ele estava aterrorizado. Tinha muito a perder, seu status como o melhor artista na região, seu meio de subsistência e, pior de tudo, sua autoconfiança. Assumir a Capela Sistina significaria arriscar tudo por uma encomenda que ele não queria nem se sentia qualificado para realizar. E, no entanto, ele acabou aceitando. Poderíamos deduzir que ele percebeu que não tinha escolha,
Mas na época sua reputação era tal que ele já tinha uma lista enorme de encomendas para quando terminasse o trabalho para o Papa. Afinal, este era o homem que recentemente dera ao mundo o Davi, sua obra-prima escultural. Ele poderia ter inventado pretextos, mas não fez isso. Assumiu um desafio tão grande quanto o que seu Dei petrificado aceitara de Golias. Sua decisão não foi forçada. Foi um ato de coragem. No começo, ele tentou mitigar o risco contratando pintores locais respeitáveis. Mas eles ou eram muito lentos ou não atendiam aos seus padrões. Ele então trabalhou sozinho, desde a concepção do andaime. E quando conseguiu posicionar-se e elevar-se próximo ao teto, viu a verdadeira extensão dos problemas técnicos e artísticos com que iria se deparar. Neste ponto, tentou renunciar mais uma vez. Ele voltou ao Papa e disse que era impossível. Que não poderia fazê-lo. Afresco pintado em um espaço tão enorme, com tinta fresca e gesso gotejando em seus olhos, ouvidos e boca, e então secando antes de a composição estar completa, era uma tarefa muito difícil. Além disso, havia as idiosincrasias arquitetônicas problemáticas do teto da capela e as inadequações do projeto que o próprio Papa Júlio havia especificado para o espaço. Júlio ouviu todas as preocupações e reclamações de Michelangelo e as rebateu uma a uma, incluindo a questão de como deveria ser o esquema visual global, ao que ele francamente disse ao artista para pintar o que quisesse. Talvez resignado com o fato de que a capela seria a cena de sua humilhação pública, Michelangelo parece ter decidido que, se a encomenda estava destinada a ser vista como um fracasso, era melhor que fracassasse de modo espetacular. Sendo assim, concebeu para o teto um projeto tão complexo e tecnicamente difícil que ninguém poderia questionar sua ambição, mesmo se ridicularizassem o resultado final. Ele iria retratar na pintura a história da Bíblia de um ponto de vista católico apostólico romano, com os principais eventos ocorrendo ao longo da espinha dorsal do teto. Seria composta por 9 cenas do Gênesis, começando com Deus separando a luz e as trevas e terminando com um Noé bêbado e desolado. Sua peça central enfocaria a criação. Pelos 4 anos seguintes, Michelangelo pintou dia e noite, dormindo pouquíssimo, quase não bebendo e, segundo consta, não se preocupando muito em se lavar. Passava todo o tempo em seu andaime de madeira, o rosto horizontal ao teto, a cabeça inclinada para trás, braços erguidos. Isto teria causado desconforto físico e exaustão mental à maioria de nós. Michelangelo decidiu que se a encomenda estava destinada a ser vista como um fracasso, era melhor que fracassasse de modo espetacular, mas não a Michelangelo. Em outubro de 1512, agora com quase 40 anos, ele completou sua maratona. Desmontou o andaime, tomou um banho, uma bebida, e convidou o Papa e sua corte para ver o que ele, o pintor de afrescos amador, tinha conseguido. Deve ter sido um momento incrível para todos os presentes. Michelangelo ao ver a reação da comitiva do Papa, e eles ao verem seu trabalho. Considerando que as cores, composições, ambição e escala do trabalho continuam a deixar os visitantes maravilhados ainda hoje, só podemos imaginar o espanto da comitiva papal. Nada como aquilo havia sido produzido antes, ou foi produzido desde então. O absoluto virtuosismo da pintura de Michelangelo, aliado à sua técnica exemplar, compreensão total da perspectiva e imaginação vívida, é deslumbrante e incomparável. O artista tinha enfrentado com êxito seus inimigos, suas próprias deficiências técnicas, sua insegurança, e assumira um enorme risco, pelo qual todos estamos gratos. Para voltar a Virgílio, o mundo abençoou a coragem de Michelangelo e seu caminho para as estrelas. Mas não devemos esquecer que essa história tem um outro herói, outro protagonista, destemido. A criatividade não existe de maneira isolada. Ela precisa de um ambiente acolhedor onde possa florescer. E muitas vezes isso significa ter um patrono ou um incentivador que irá proteger, possibilitar,
persuadir e instruir. Não haveria teto da Capela Sistina, para o deleite de todos nós, se não fosse pela persistência obstinada do Papa Júlio e sua fé inabalável no talento de Michelangelo. A criatividade não existe de maneira isolada. Não haveria teto da Capela Sistina se não fosse pela persistência obstinada do Papa Júlio e... Enquanto Michelangelo se preocupava com tramóias sinistras sendo armadas contra ele por Bramante e Rafael, o Papa se contentava em confiar no seu próprio julgamento. Ele acreditava que Michelangelo era o único homem para assumir a Capela Sistina, embora soubesse que Bramante duvidava dele. Pode ter sido um megalomaníaco arrogante, não tão diferente de seu empregado voluntarioso, mas era também um visionário, cuja percepção e coragem para apoiar seu escolhido deu ao mundo uma das suas obras-primas mais duradouras. Michelangelo é um exemplo para todos nós. Qualquer um que queira explorar novas ideias deve ser ousado. A sociedade põe enorme pressão sobre-nos para nos conformarmos. Isso pode ser visto em alguns sistemas acordados aos quais todos aderimos. Nos obedientemente conduzimos nossos carros em um lado estabelecido da rua, usamos dinheiro como o modo aceito de troca por bens ou serviços e pacientemente enfrentamos filas. Se não respeitássemos essas convenções sociais, poderia ocorrer o caos e a sociedade entraria em colapso. Mas há um problema. O status quo não é fixo. Como no planeta em que vivemos, a mudança é a única constante. As pessoas se mudam, o poder se alterna, e assim surgem oportunidades. As sociedades evoluem. Os mais conscientes entre nós, ou aqueles com conhecimentos especializados, podem sentir esses ajustes e oportunidades e responder adequadamente. Os cientistas fazem descobertas com base em uma pequena fração de novas informações disponibilizadas em algum campo não relacionado. Empresários identificam rapidamente novas aberturas de mercado. E os artistas modificam seus modos de expressão para refletir uma nova era. Todos os três grupos são alimentados pela imaginação. Todos contam com a criatividade para instruir suas ações. E todos terão de enfrentar desafios ao realizar suas ideias. A sociedade é muito cautelosa quando se trata de novos conceitos, que num primeiro momento tendemos a negar. Pode parecer um contrassenso que sejam os artistas, entre todas as pessoas, aqueles que mais tenham de lutar contra o dogma predominante e as atitudes conservadoras. Mas a realidade é que eles operam em um mercado comercial em que os negociantes querem apresentar trabalhos que já sabem que podem vender. Os colecionadores querem comprar arte que seja reconhecida por seu círculo e o sistema só quer o que ele conhece e entende. Quebrar regras e desafiar todos esses grupos poderosos requer enorme coragem. Apenas um artista muito ousado seria capaz disso, e ainda assim, muitas vezes, ele precisa de ajuda. Geralmente são necessários ao menos 2 agentes para desafiar o status quo estético, um artista e um mecenas. O mecenas pode assumir a forma de um negociante de arte, como foi o caso dos impressionistas, que deviam agradecer a Paul Durand-Ruel pelo apoio e por vender seus trabalhos e torná-los famosos. Ou de um rico colecionador como Peggy Guggenheim, que praticamente, sozinha lançou a carreira de Jackson Pollock, e ao fazê-lo pavimentou o caminho para o expressionismo abstrato. Quebrar regras e desafiar todos esses grupos poderosos requer enorme coragem. Há, porém, um caminho para um artista apresentar uma nova ideia radical ao público sem recorrer a um mecenas. Isso é optar por ficar totalmente fora do sistema. É preciso muita coragem. Mas se você é inovador e corajoso, isso pode ser feito, como Banksy tem habilmente demonstrado. Seus cartoons de teor político já foram descritos como travessuras, mas recentemente tiveram sua condição elevada por curadores de museus, que passaram a considerá-los obras de arte genuínas. Banksy está agora sendo apropriado pelo sistema contra o qual se rebelou durante anos.
Ele ridicularizava o sistema da arte do lado de fora com seus grafites agora chamados de street art, arte das ruas, o selo de aprovação dos curadores, e do lado de dentro com intervenções divertidas. Lembremos de quando ele dispôs um fragmento de rocha sem valor entre as peças expostas no venerado Museu Britânico. Ele colocou seu entulho, em que havia desenhado com caneta uma figura de homem das cavernas empurrando um carrinho de compras, em uma sala com esculturas da antiguidade clássica. Acompanhando havia uma legenda diagramada segundo a identidade visual do museu, que dizia: Banchi, Vauat, 2005. Este exemplar finamente preservado de arte primitiva data da era pós-catatônica. A maior parte deste tipo de arte infelizmente não sobreviveu. A maior parte foi destruída por funcionários municipais zelosos que não conseguem reconhecer o mérito artístico e o valor histórico do reboco nas paredes. A peça permaneceu ao lado das antiguidades dos egípcios e gregos por vários dias, até que o museu percebeu ou foi alertado da sua presença. Era típico do estilo provocativo de Banchi, uma verdade incômoda envolta em uma piada insolente. Neste caso a piada era a rocha. A verdade desconfortável eram os funcionários municipais zelosos. Ninguém quer ser rotulado como subserviente ou desmancha prazeres que tenta impedir ideias ou a criatividade, mas o fato é que a maioria de nós se comporta dessa forma, ou, pelo menos, ficamos satisfeitos em permanecer na retaguarda enquanto outros agem em nosso nome. Os casos na arte, e na cultura de forma geral, em que estetas intelectuais de alto escalão foram responsáveis por tentar anular a criatividade formam uma legião, desde Platão e sua República Anti-Arte. George Bernard Shaw descreveu este filistinismo latente enquanto fazia anotações para sua peça César e Cleópatra 1898, em que disse de Júlio César: ele é um homem de grande bom senso e bom gosto, o que significa um homem sem originalidade ou coragem moral. Nós, o público e nossos representantes oficiais, não somos em geral obstinadamente conservadores ou propositadamente tacanhos. O que ocorre é que muitas vezes estamos despreparados para uma ideia nova quando nos é apresentada pela primeira vez por um artista. Ele terá levado meses, ou mesmo anos, de investigação, experimentação e desenvolvimento, para chegar a uma criação coerente, e espera-se que entendamos e assimilemos tudo isso em instantes. Não surpreende nem um pouco que não consigamos fazê-lo. Mas nosso erro, como enfatizava George Bernard Shaw, é que, em vez de confiar no artista, tendemos a desconfiar e recusar, diante da ameaça de uma inovação desconhecida e potencialmente perigosa que não conseguimos compreender. Não tenha medo da perfeição, você nunca vai atingi-la. Salvador Dalí é neste terreno hostil, pedregoso, de suspeita e supressão, que a criatividade deve tentar florescer. É uma batalha, na melhor das hipóteses, frustrante. Às vezes, perigosa. Na pior das hipóteses, mortal. É por isso que os artistas e criadores de todos os tipos realmente precisam ser corajosos. Ao longo dos tempos e até os dias atuais, escritores, diretores, poetas, compositores e artistas foram submetidos à perseguição, prisão e até mesmo tortura pelo simples fato de se expressarem através da arte. A censura em todos os países do mundo. Às vezes é a supressão brutal e flagrante imposta por um regime ditatorial. Outras vezes é o estratagema mais sutil de um dogma politicamente correto, a intimidação por parte de grupos sectários e o controle corporativo. Recentemente, no Reino Unido, tenho visto produções teatrais canceladas, comediantes silenciados e imagens removidas do website de um importante museu. Em todos os casos, os artistas não tomaram a decisão, eles estavam, de fato, sendo censurados. Enquanto isso, em Pequim, o renomado artista chinês Ai Weiwei, depois de quase 3 meses preso incomunicável, passou um longo período mantido em prisão domiciliar. Da solidão de sua casa, ele criou e segue criando um poderoso império.
não com um exército, ou por meio do terrorismo, ou dentro de um partido político, mas com a arte. A criatividade dá voz à democracia e dá forma às civilizações. Existe a ideia de que a arte em todas as suas configurações e formas é algo brando, uma atividade supérflua projetada para entreter e divertir, e não realmente um assunto sério. Ai Weiwei, Pussy Riot e inúmeros outros que foram, e ainda são, submetidos à censura sugerem o contrário. A criatividade é uma ferramenta poderosa, e é por isso que foi temida por figuras de autoridade, de Platão a Putin. É como nos expressamos. Ela dá voz à democracia e dá forma às civilizações. É uma plataforma de ideias e um agente de mudanças. Devemos tratá-la com respeito, e tanto como criadores quanto como cidadãos tentar manter sempre a mente aberta e o espírito generoso. Afinal, é nossa imaginação que nos torna humanos. Vincent van Gogh perguntou: o que seria da vida se não tivéssemos coragem de tentar alguma coisa? Imagino a resposta: seria tediosa, beirando a inutilidade.